Cândida Correia de Sá Wigan e a minha formação é extensa. Fiz têxteis, design de interiores e arquitetura. Têxteis, fiz um diploma em têxteis no Camberwell College of Arts, fiz um bacharelato em Interiors and Spatial Design em Chelsea College of Arts, depois transferi para a arquitetura, para o terceiro ano de arquitetura, para o bacharelato, para a London Metropolitan University e depois fui para a UCL fazer arquitetura. Depois entrei na Ordem dos Arquitetos cá. Eu penso que, e em relação aos azulejos, o meu percurso começou em Portugal, com a Teresa Pavão, quando eu tinha por volta de 13, 14 anos. E foi aí que eu comecei cerâmica e também têxteis. Levando isso para Londres, depois em UCL, a parte do meu trabalho foi sempre feita em arquitetura a cozer. Portanto, os têxteis fizeram sempre muito parte disso. E depois, quando decidi fazer cerâmica, apliquei têxteis. Portanto, começou muito cedo, foi um pouco esquecido e depois voltou novamente. Fiz alguns azulejos, que ainda tenho, que eram com texturas. As texturas era a primeira lição da cerâmica com a Teresa. E sem vidrados, sem nada, para perceber a importância da textura no barro. E é importante porque isso depois foi o que criou o trabalho a seguir. O azulejo nasceu quando eu estava em Nova Iorque a trabalhar para o David Adjaye. O Rem Koolhaas tinha acabado a Casa da Música. Eu estava a fazer um concurso para uma casa em Upstate New York e ele pediu-me, és portuguesa, arranja-me um azulejo interessante para revestir a fachada desta casa. Eu procurei e disse, David, não encontro nada interessante, vamos usar outro material. Já não me lembro qual foi o material que escolhemos, mas isso ficou comigo, ficou bastante presente. Depois do nascimento do meu primeiro filho, já em Londres, tínhamos estado em Nova Iorque, voltámos para Londres, pensei o que é que eu gosto mais em arquitetura. E no fundo eram os materiais. E pensei como é que eu vou transformar algum material e criar aqui um material interessante. E pensei em Portugal, azulejo. Conheci alguém que tinha uma pequena oficina em Azeitão e comecei a fazer experiências. Portanto, eu sempre pensei que esse era o primeiro material que eu ia trabalhar e que depois, como arquiteta, ia trabalhar vários outros e que Portugal tinha tanta coisa para oferecer. Eu ainda não morava cá, mas pensava que posso criar um link entre os arquitetos em Londres e a tradição de materiais e de artesanato em Portugal. Mas depois deparei-me com azulejos e nunca mais cheguei a lado nenhum, não é? Porque é tão rico. E o que foi interessante foi que as primeiras amostras que eu tentei fazer, eu pensei, tenho que criar um molde, porque era apenas uma oficina de pintura, portanto eu não ia conseguir criar moldes muito interessantes com eles, tinha que ser eu a levar os moldes. E pensei, levo têxteis, fiz algumas coisas em acrílico, fiz algumas coisas em metal. O metal funcionou mal, derrapava, não funcionava bem quando se passava ao rolo. O acrílico também não funcionou, partiu-se. E o têxtil funcionou muito bem. Portanto, a partir daí comecei a fazer os moldes assim. Normalmente o processo parte por pensar o que é o conceito, o que é o problema a resolver, um pouco a vertente da arquiteta, não é? O que é que são as restrições que tem, qual é o problema que eu estou a tentar resolver. A partir disso faço um molde de tecido ou de têxteis, geralmente, e a partir desse é feito um molde de gesso e depois a partir disso é feita a produção na fábrica. E o seu primeiro pensamento é sempre o têxtil? Geralmente é o têxtil, exatamente.
Geralmente é o têxtil. Agora acabei de fazer um projeto que não era o têxtil, mas a vertente continua a ser a trama do tecido. Apesar de ter sido feito no fundo, a ideia continua a ser essa, mas foi feito de forma diferente. Foi feito depois com umas serras pequeninas, porque era difícil fazer com que aparecesse com a nitidez que era necessária. Mas geralmente vou para o tecido porque é fácil de moldar, é uma arte muito mais plástica e depois a partir disso fazemos o molde. Desenho, penso em alguma coisa, faço um desenho, faço uma aguarela, trabalho bastante com desenho em aguarela, que também é bastante livre, não é? E depois começar a cozer. E ao cozer, começar a fazer, e a partir daí vai-se transformando a peça. E depois pensando sempre no positivo e negativo. Há algumas peças que eu faço que ficam muito bem positivo, e depois outras peças que, afinal, positivo não, mas a parte negativa. Portanto, passo normalmente por esses passos. A ideia, eu gostava que tivesse sido muito mais suave ainda. E ainda é alguma coisa que eu gostava de continuar a desenvolver, é a ideia da aguarela na azulejaria. E haver, acima de tudo, uma variedade, não é? Não ser um bloco. Não ser como, por exemplo, Aquário Vasco da Gama, em que temos aqueles blocos, não é? Ser muito mais fluido, o que não é fácil. Como estamos a trabalhar com módulos, mas quero continuar a trabalhar esse processo. Porque no fundo está a procurar a fluidez, no fundo a sua essência é a fluidez. É, tanto como o tecido, tentar que isso se transponha depois na cerâmica. O brief foi o padre Nuno Coelho da paróquia de Cascais, que criou a Capela do Pão, a Capela da Água e a Capela da Luz. E para a Capela da Luz ele queria a Vigília Pascal, que é um dos momentos mais ricos no ano litúrgico, e a partir disso, portanto, a ideia daqueles veios é um pouco a abertura da luz dentro da escuridão. Tentei ainda trabalhar com o escuro com a escuridão e com a luz, mas não funcionava. Trabalhei com um cinzento e depois amarelo, mas ficou apenas o amarelo. E a ideia daquelas pregas, que no fundo alguém disse que pareciam uns guardanapos, era a abertura da luz, entrar, no fundo, na igreja. Depois a Capela do Pão era o corpo de Cristo, portanto, e as pessoas dizem que é um pouco forte aquela imagem, sangue, ao mesmo tempo a hóstia, e aquilo foi interessante. Eu fui à procura de materiais que encontrava e foi baseado naqueles abanicos que se fazem para churrasco, não é? Que se usam. Depois a Capela da Água nasceu, foi interessante porque nasceu do projeto dos Weave Constraints, que era com cordas, e a partir disso consegui fazer um pouco aquele relevo que parece água. Ainda eles gostaram muito do projeto. Esse projeto foi interessantíssimo. Para mim, e eu acho que vem da história da arquitetura, o projeto tem que ter sempre uma história. Porquê? Não é porque eu quero ou porque me apetece. E então, o local onde queriam que eu fizesse o projeto foi o local onde existiu o primeiro cabo que conectava a Europa com os Estados Unidos, a Telecommunication Cable. E a ideia nasceu também um pouco, ou foi influenciado pelo projeto das cordas, dos Weave Constraints, daqueles azulejos de cordas, pela estrutura do cabo. Portanto, a ideia foi desmontar o cabo e começar a ver o interior da formação de toda a parte metálica daquele cabo de aço, e depois fazer um painel que fosse lido de duas formas, mas o painel em si era também uma secção dos cabos diferentes. Portanto, foi super interessante. Eles ainda não têm dinheiro para fazer o projeto, mas eventualmente. Um projeto em Londres que se chama Pedaço, que foram uma série que foi para Edgware Road,
que foi interessante, era tudo baseado em caligrafia. Há um artista que trabalha com caligrafia e faz, no fundo, instalações com formas muito grandes, e a partir de 2 ou 3 formas que ele criou com caligrafia, fiz, acho que eram 3 moldes, e era a entrada de um prédio, e essa zona é muito muçulmana, não é? E portanto eles passavam de 2 dimensões para 3 dimensões de suspensos. E aí também usei as aguarelas, com cores mais fortes, mas a transição de cores para rosas, para verdes, e a transição do início do corredor até ao fim da entrada, também com a diferença de níveis de teto. É uma instalação para um banco, um pouco como aquele que eu fiz em Milão. Nessa casa fiz uma casa de banho já com os azulejos que tinha feito para o David Adjaye na Nigéria. E é um pouco a continuação do que eu estava a explorar com o Weave Constraints, que é uma trama. No fundo, pensar no painel inteiro como um tecido, e em vez de ter um molde só, aqui temos 3 moldes, e a ideia de como é que eles se encaixam, são 3 cores, vários tons da mesma cor, e a ideia desta linha horizontal e vertical a trabalhar está a ser produzido agora. Então, em termos de conselhos, dados versus recebidos. Recebidos, eu não sei, eu acho que eu recebi bons conselhos. Talvez ter estudado um pouco mais cerâmica, não é? Eu vejo sempre as coisas da forma mais como designer e arquiteta versus cerâmica, portanto, talvez ter estudado um pouco mais vidrados e a técnica, não é? Para conselhos, eu acho que há a tendência hoje em dia de fazer um pouco aqui, depois um pouco aqui, depois um pouco aqui. E eu acho que é tão interessante quando alguém tem um trabalho que segue uma linha, e tentar mesmo resolver algum problema. Alguma coisa que ache interessante e que tente resolver, versus estar a copiar ou ver o que é que ele fez aqui ou fez ali. Porque acho que seguindo uma linha, tentando resolver um problema, há uma riqueza enorme no trabalho que se consegue. David Adjaye, acho que o trabalho que tive como arquiteta no escritório dele influenciou-me imenso, porque ele até fez uma exposição sobre materiais, mas os materiais para ele eram importantíssimos e eram ricos e eram coloridos. A minha experiência anterior tinha sido com Souto Mora, portanto, que era muito mais sóbrio, não é? Em que as linhas eram importantes e que os materiais eram importantes, mas não tinha aquela riqueza no fundo africana. Quando eu decidi fazer as primeiras amostras de azulejos, eu mostrei ao David Adjaye, que ficou um pouco um mentor. E o David Adjaye quis imediatamente para a Nigéria, para esta loja que ele fez, que se chama Alara, em Lagos. E o balcão foi um dos azulejos, porque eles tiveram que cortar custos, como é típico na arquitetura, mas desenvolvemos vários outros. E tudo tentei ir buscar coisas que eram importantes ou para ele no projeto ou tradicionais da Nigéria. Portanto, o balcão foi feito a partir de tecidos, batik, e fizemos laser cuts em feltro. Portanto, fiz uma composição de vários tecidos e a partir disso fizemos o azulejo. Depois também fiz outro protótipo que era a partir de uma escultura bastante importante para o David, como influência nesse projeto, que era um colar de uma escultura, que era para uma sala, que era para mostrar joias, e também fiz para um teto de um bar exterior, mas no fundo o único que aconteceu foi depois o bar. Com o Milão foi o princípio, no fundo eu queria criar uma tapeçaria, e
E a partir disso comecei a pensar como é que eu vou criar isso, e criei a linha horizontal e a linha vertical, no fundo como se estivesse a fazer um tear, não é? Um tecido num tear, e usar um molde e a partir disso fazer a rotação do molde, do azulejo e usando as cores para começar a criar, no fundo, várias dimensões ao projeto, a horizontal, a vertical, as cores, a direção do azulejo, portanto começa-se a criar um pouco, deixa de ser tão liso, não é? Foi assim. Há uma obra em Londres que fiz com um azulejo, que aliás foi uma tapeçaria que fiz com a Teresa Pavão, há muito tempo, e que o azulejo em si eu acho que era 16 por 16, mas era para ser aplicado num espaço redondo. E, portanto, e este era o positivo do azulejo, certo? E então tive que cortar em pedaços menores e criar essa composição. Portanto, esse foi bastante interessante. E a cliente depois queria o mesmo em negativo para um terraço. E foi bastante ousado, porque é um azulejo que nem toda a gente gosta. É diferente, é muito diferente. Esse depois também foi aplicado numa casa em Paris e também usei a mesma lógica de tentar diminuir para criar essa composição e esse ritmo. Não, tive um desastre, que foi esse das capelas. Nunca tínhamos feito, eles nunca tinham feito uma coisa tão grande e eu nunca tinha feito. E então estávamos a pôr os azulejos numa parede que não tinha inclinação suficiente e chegamos a meio da parede e os azulejos caem todos. Mas no fundo foi melhor, porque pousámos no chão e a partir daí começámos a trabalhar com outra liberdade e conseguíamos ver os azulejos de outra forma. Mas eu trabalho sempre com os imprevistos do material. As coisas não... Gosto das surpresas que o forno traz, gosto das surpresas que as cores trazem e também gosto das surpresas que as formas trazem. Porque é um material que não é estático, não é? Eu posso ter uma ideia muito fixa de como é que eu acho que as coisas vão acabar ou vão sair do forno e, no fundo, não funciona assim aquele material. Portanto, há sempre um elemento de surpresa. Em todas, até na composição existe um elemento de surpresa. Eu tento não fechar tudo e eu acho que trabalhar com aguarelas também faz parte desse processo de não ter tudo já definido. Também não faz parte da minha personalidade, portanto eu acho que existem surpresas ao longo do processo. Muito bem. A Teresa Pavão, eu diria, em termos de... Eu acho que com ela foi e é o respeito que ela tem à essência do material, em termos das cores, dos vidrados, de haver uma simplicidade única. Em termos de padrão, composição, a Maria Kyle, eu diria. E depois... outros que não têm nada a ver com cerâmica, no fundo. Sol LeWitt, Ruth Asawa, pelo seu processo de tentar trabalhar com um material só e não descansar, não é? Mas estou sempre à procura de inspiração noutros lugares. Eu acho que a música existe na obra. Ou na maneira como foi pensada. A pessoa pode ou não ter sensibilidade para vê-la, mas a intensidade está em vários momentos, não é?